Pare agora e não passe por cima disso. Se você sair antes de ouvir o que Miguel está abrindo neste instante, pode deixar escapar uma liberação que não volta do mesmo jeito. Isso não é para depois, é agora. E o peso que essa palavra carrega já começou a tocar a sua vida antes mesmo de você decidir se vai ficar. O arcanjo Miguel está ao seu lado neste exato momento, não em silêncio, mas em alerta. A espada dele está erguida sobre algo que foi separado para as suas mãos. E não é pequeno, é uma porção que ultrapassa cálculo humano, uma resposta que não nasceu da terra, nem da ajuda de homem algum, mas desceu como decreto para o seu nome. E preste atenção, o maior erro aqui não é duvidar no fim, é se afastar cedo demais, quando a parte decisiva já começou a se mover. Há um tesouro vindo do alto em direção à sua história. Só que ele não encosta em um espírito distraído. É por isso que esta urgência está tão forte. É por isso que você sentiu essa pressão para parar, ouvir e não tratar esta mensagem como mais uma. O céu não empurra esse tipo de aviso duas vezes da mesma forma. Quando uma palavra como essa encontra você, é porque existe uma janela aberta, e janelas assim não ficam abertas para sempre. Então não esfrie agora. Não quebre o fluxo logo no começo. Se o seu coração tremeu, se o seu peito apertou, se houve dentro de você aquela sensação de tem algo sério aqui, não ignore. Isso não é exagero. É sinal de proximidade. Miguel não está apenas anunciando bênção. Ele está impedindo que você perca a hora espiritual em que essa bênção pode tocar a sua vida com força total. E antes que a dúvida tente esfriar o que está sendo liberado, faça isso como um ato de alinhamento, não como rotina. Toque no gostei com fé e permaneça. Faça esse gesto sob pressão, como quem responde ao céu. Eu não vou sair da presença da minha resposta, porque o que está sendo aberto agora ainda não mostrou sua parte mais forte. E o próximo passo dessa revelação pode mexer exatamente na área onde você mais cansou de esperar. Você não chegou até aqui para ouvir uma promessa solta. Chegou para entrar numa parte da revelação que já foi registrada acima de você. Existe um cofre celestial ligado ao seu nome, e ele não está vazio, nem fechado por falta de provisão. O que está travado não é a existência da bênção. É o momento em que o seu espírito desperta o suficiente para não deixar essa abertura passar. Miguel declara que a sua porção já foi marcada nas páginas espirituais. Já foi separada, já foi reconhecida, já recebeu selo. Só que há uma diferença entre algo ter sido liberado no alto e alguém estar pronto para tocar isso sem recuar quando a dúvida, o medo ou a distração tentam entrar. É aqui que muitos perdem, não quando nada está acontecendo, mas exatamente quando o céu começa a abrir. Por isso essa palavra vem com tanta pressão, porque o fluxo já começou. E quando o fluxo começa, tudo fica mais sensível. Os sinais apertam, o coração percebe antes da mente, o ambiente muda. E quem não entende esse momento chama de exagero, o que na verdade já é a movimentação da resposta. O céu não trabalha atrasado. O que atrasa quase sempre é a reação humana diante da porta que finalmente cedeu. Hoje esse atraso está sendo enfrentado de frente. Miguel está diante desse cofre como quem guarda uma herança que não foi escrita para outras mãos. Há algo seu ali, algo que carrega resposta, provisão, restituição e virada. Mas ouça com atenção. A parte mais perigosa deste momento é parecer cedo demais, quando na verdade já está em andamento. É por isso que você não pode esfriar agora, nem tratar os próximos instantes como se fossem opcionais. Se quiser responder a essa abertura, faça isso debaixo de consciência espiritual. Escreva nos comentários: eu abro a minha vida para a prosperidade. Não como frase vazia, mas como chave dita sob pressão. Como quem entende que uma porta começou a ceder e não quer chegar até a beira para depois voltar. Porque Miguel ainda não revelou o que está preso atrás desse selo. E o que vem a seguir pode explicar por que você quase perdeu a sua hora sem perceber. Hoje não é um dia neutro na sua história. Este momento chegou marcado, vigiado e separado com precisão. E é justamente por isso que houve tanta pressão para distrair você antes de chegar até aqui. Miguel está deixando isso claro. Você quase passou por cima da sua própria virada sem perceber. Quase tratou como comum aquilo que o céu marcou como decisivo. Sinta o peso disso. Não foi só cansaço, não foi só desatenção, não foi só mais um pensamento solto querendo tirar você do foco. Havia uma força tentando enfraquecer a sua visão espiritual bem na beira da abertura, porque quando a hora certa chega,
o inimigo raramente aparece com barulho. Ele vem como distração, atraso, pressa, dúvida, vontade de sair cedo, vontade de deixar para depois. E é assim que muita gente perde exatamente o que pediu por tanto tempo. Miguel mostra que o cofre já começou a responder, mas a sua percepção precisava acordar antes que você se afastasse. Por isso, essa urgência pesa no peito. Por isso, esta palavra parece estar pressionando algo por dentro. Não é imaginação, é confronto. De um lado, a liberação. Do outro, tudo o que tentava manter você cego no instante em que o céu finalmente começou a se mover. E há mais. O seu nome não foi apenas lembrado, foi colocado diante de uma porta que ficou retida por anos. Miguel está diante dela com um pergaminho aberto. E nesse pergaminho existe uma escrita que diz respeito ao que lhe pertence por direito espiritual. Só que essa escrita não é entregue a quem entra e sai sem discernimento. Ela se revela a quem permanece até a camada mais séria da mensagem. É aqui que o momento fica perigoso para a dúvida, porque a dúvida quer tirar você exatamente antes da parte que explica tudo. Então não recue agora. Se você sentiu que quase perdeu algo importante, essa sensação não mentiu. Hoje você recupera mais do que uma oportunidade. Você recupera a visão para reconhecer o que o céu já colocou em movimento. E continue comigo, porque o próximo passo vai mostrar que os sinais dos últimos dias não eram confusão, eram preparação, e eles apontavam para isso muito antes de você entender. Os últimos dias não foram aleatórios, e você sabe disso no fundo. Aqueles sinais que apareceram sem aviso, os números que voltaram mais de uma vez, os sonhos que deixaram um peso estranho ao acordar, aquela sensação súbita de que havia algo prestes a virar, nada disso estava solto. Miguel mostra que tudo isso vinha preparando o seu espírito para reconhecer esta hora sem deixá-la escapar quando ela finalmente chegasse. O que parecia confusão era anúncio, o que parecia coincidência era código, e o que parecia só uma impressão insistente já era o céu tocando primeiro por dentro antes de tocar por fora. É assim que muita liberação começa, não com barulho, mas com sinais repetidos, apertos no peito, pensamentos que voltam, imagens que não saem da cabeça, uma atenção incomum puxando você para algo que ainda não tinha forma completa. Agora tem. Agora o quadro começa a fechar. Só que essa história não começou esta semana, nem começou quando você clicou aqui. Miguel revela que existe uma herança acumulada sobre a sua vida, algo que vem sendo guardado muito antes deste dia. Há orações antigas ligadas ao seu nome, há sementes que foram lançadas em favor da sua casa, da sua linhagem, do seu futuro, e elas não morreram no silêncio, ficaram preservadas para um tempo certo. E quando esse tempo chega, a luta quase sempre aperta mais, porque o inferno tenta desgastar quem está a um passo de colher. É por isso que tantos atrasos pareceram se repetir. É por isso que certas portas travaram perto demais da abertura. Não era ausência de destino. Era resistência contra uma herança que carrega peso real. Você não está apenas ouvindo sobre uma bênção isolada. Está encostando num acúmulo espiritual que vinha sendo guardado, alimentado e esperado há muito tempo. E quando isso começa a se mover, os sinais deixam de ser aviso e passam a ser confirmação. Então guarde isso com seriedade. Os números, os sonhos, os pressentimentos e essa pressão interior não estavam mentindo para você. Eles estavam apontando para esta liberação. E continue atento, porque o próximo trecho vai tocar num ponto ainda mais sensível. Por que certas respostas demoraram tanto? Quem ou o que tentou atravancar esse avanço e por que agora essa retenção está prestes a ser quebrada de forma visível? Há uma pergunta que cansou o seu coração por muito tempo, mesmo quando você não dizia em voz alta. Por que tanta coisa parecia abrir para os outros enquanto, para você, tudo parava perto demais da resposta? Por que a porta aparecia, mas o avanço emperrava? Por que o favor parecia rondar, mas nunca pousava por completo? Miguel toca exatamente nessa ferida porque a resposta não era falta de destino, era retenção. E essa retenção não foi só invisível. Em muitos momentos ela ganhou forma concreta, papéis atrasados, respostas adiadas, gente distorcendo fatos, portas travadas na última hora, conversas que esfriavam sem explicação. O que era para andar ficou preso em mãos erradas, em ambientes errados, sob olhares errados. E enquanto você tentava entender se era azar, fraqueza ou tempo ruim,
Havia um bloqueio operando justamente na linha do seu avanço. Agora ouça com atenção. Miguel não está apenas consolando você. Ele está anunciando corte. O que foi usado para segurar a sua passagem começa a perder força hoje. O que foi montado para confundir sua percepção, atrasar documento, travar contato, adiar resposta ou esconder oportunidade, não permanece do mesmo jeito depois desta palavra. Porque quando o céu decide tocar uma área, até aquilo que parecia normal demais para ser notado começa a ser exposto. É por isso que você precisa ficar atento aos próximos movimentos. Uma ligação, uma mensagem, um nome voltando, um documento reaparecendo, um assunto antigo sendo reaberto. Pode parecer algo comum à primeira vista, mas Miguel mostra que muitas vezes a virada chega disfarçada de detalhe. Quem está distraído trata como coincidência. Quem discerne reconhece que o bloqueio foi tocado e que a resposta começou a procurar caminho. Então não volte a pensar pequeno sobre o que está se abrindo. Você não está diante de uma melhora vaga, está diante de uma reversão. E essa reversão não mexe só com dinheiro, mexe com acesso, com favor, com posição, com aquilo que quase foi tirado da sua mão antes de amadurecer. Continue comigo, porque o próximo segmento entra na parte em que o invisível deixa de ser só promessa e começa a ganhar ritmo de transferência, restituição e movimento real. Agora a mudança deixa de ser apenas percebida e começa a entrar em movimento. Miguel mostra que o relógio do céu virou sobre a sua vida, e quando esse relógio vira, o que antes parecia parado demais começa a responder com uma velocidade que assusta até quem já tinha perdido a expectativa. Não é mais só preparação, não é mais só anúncio. Há uma transferência invisível em curso, e ela já começou a tocar o que estava retido ao seu redor. O que foi liberado no alto está procurando forma aqui embaixo. Por isso sua fé está sendo pressionada de novo. Porque este é o ponto em que muita gente estraga a própria colheita. Justamente quando o invisível começa a buscar corpo, a dúvida tenta chamar de ilusão o que já está em deslocamento. Miguel confronta isso agora. O que está vindo não depende do que seus olhos conseguem medir hoje. Depende do decreto que já saiu e do alinhamento que você sustenta enquanto a resposta atravessa o caminho até você. Há portas que estavam anos fechadas e que não vão abrir aos poucos, mas de repente, há respostas que pareciam vencidas e que voltarão com nova força. Há provisões que não virão pelo canal que você imaginou. Pode ser restituição, pode ser liberação de algo preso, pode ser favor vindo de onde ninguém esperava. Pode ser uma oportunidade que chega com velocidade incomum, exatamente para mostrar que o atraso anterior não era o final da história, era o cenário antes da virada. Miguel traz à memória a história de José, não para enfeitar esta palavra, mas para marcar um padrão. Anos de espera, silêncio e esquecimento podem terminar em um só dia, quando o céu decide mover a peça certa. E é isso que torna este momento tão sério. Você não está ouvindo sobre uma melhora lenta. Está sendo avisado sobre aceleração, sobre restituição que ganha ritmo, sobre mudança que sai do campo da promessa e começa a entrar no campo do acontecimento. Por isso, não trate os próximos sinais como pequenos. Quando a transferência invisível começa, ela costuma anunciar sua chegada com detalhes que muita gente ignoraria. Uma conversa fora de hora, uma notícia que reaparece, uma porta que volta à mesa, uma ajuda improvável, uma mudança de posição, uma resposta que parecia tarde demais. Continue firme, porque o que vem a seguir vai tocar numa camada ainda mais próxima e sensível. Pessoas, rostos, degraus espirituais e a multiplicação do pouco que hoje ainda parece insuficiente. À medida que essa liberação avança, nem todo o rosto ao seu redor vai conseguir continuar escondido. Miguel mostra que alguém próximo ainda parecia apoio, mas por dentro operava peso, atraso, desânimo, bloqueio sutil. Não porque fosse mais forte do que o que Deus decidiu fazer, mas porque certas bênçãos só crescem plenamente depois que a verdade sobe à superfície. E quando isso acontecer, não confunda exposição com perda. Em muitos casos, a revelação será a própria proteção abrindo espaço para a sua próxima subida. Você está andando por degraus espirituais, e cada palavra desta mensagem funciona como um passo firme nesse caminho. Por isso não é hora de pular trecho, de relaxar no meio, de achar que já entendeu o suficiente. Quem sobe sem atenção, tropeça perto do topo. Quem continua com discernimento,
alcança um nível que antes parecia alto demais. Miguel está mostrando que o seu avanço não será construído num salto vazio, mas numa sequência guiada, onde até o que agora parece pequeno ganha outro peso quando o céu sopra sobre isso. É aqui que muita gente erra o diagnóstico da própria vida. Vê pouco recurso e conclui que haverá pouco futuro. Vê contas apertadas e imagina que a provisão virá curta. Vê uma porta estreita e pensa que o próximo espaço também será estreito. Mas Miguel corta essa leitura limitada. O pouco que está na sua mão hoje não define a medida do que Deus decidiu multiplicar. O pouco pode ser só a matéria inicial do milagre, não a sua forma final. Lembre da viúva e do azeite. O que parecia insuficiente carregava dentro de si uma resposta maior do que ela conseguia calcular no começo. Foi no ambiente da obediência, da permanência e do movimento certo que a multiplicação apareceu. Assim também será com você. O que hoje parece curto pode começar a transbordar. O que hoje parece só manter pode passar a sustentar, quitar, abrir, reorganizar e devolver fôlego. Não porque a lógica comum mudou de humor, mas porque a mão de Deus decidiu tocar a medida que estava limitada. Então permaneça sensível. Se um rosto cair, se uma verdade aparecer, se uma relação revelar o que realmente carregava, não recue por choque. E se o que você tem agora ainda parece pequeno demais para a promessa que ouviu, não use isso como prova contra a palavra. Use como palco da multiplicação que está sendo preparada. Continue comigo, porque o próximo segmento entra numa área ainda mais concreta. Contratos voltando, portas reaparecendo, cura junto com provisão e uma resposta que não vem pela metade. Miguel mostra que a resposta que está vindo não chega crua, nem fora de hora. Ela vem no ponto em que suas mãos já conseguem sustentar o que antes poderia escapar. É por isso que tanta coisa pareceu demorar além do suportável. Não foi abandono, foi amadurecimento. Se certas portas tivessem se aberto antes, talvez você entrasse nelas com a dor errada, com a pressa errada ou com o coração ainda vulnerável ao que tentou te quebrar. Agora isso muda. Há contratos esquecidos voltando à mesa. Há assuntos que pareciam encerrados sendo tocados de novo. Há portas que disseram não e que podem voltar com outra linguagem, outro peso, outra disposição. E entenda bem, não porque o sistema de repente ficou bondoso, mas porque o céu move aquilo que a terra sozinha não moveria. Quando Deus toca um cenário, o que estava frio pode responder, o que estava distante pode se aproximar, e o que parecia perdido pode reaparecer com valor ainda maior. Só que Miguel também deixa claro que você não está recebendo apenas dinheiro, papel assinado ou oportunidade aberta. A provisão que vem do alto não chega fatiada. Ela toca junto à parte emocional que foi drenada, a paz que foi desgastada, o ânimo que quase secou, a força interior que apanhou em silêncio enquanto você tentava continuar parecendo firme. O céu não quer apenas colocar algo na sua mão. Quer restaurar a estrutura por dentro para que aquilo que chega encontre espaço saudável para permanecer. Por isso, quando você sentir esse alívio estranho no peito, essa clareza repentina, esse calor que parece subir sem explicação, não despreze. Pode ser confirmação. Pode ser o selo interior acompanhando o movimento exterior. Miguel está mostrando que a cura e a provisão caminham juntas nesta fase, porque havia coisas quebradas que precisavam ser recompostas para que a resposta não virasse só um evento, mas uma mudança estável. Então receba este ponto com discernimento. A bênção que vem não será metade de solução. Ela vem com mais corpo, mais alcance e mais permanência do que você imagina agora. Continue comigo, porque o próximo segmento vai ampliar ainda mais o peso do que está sendo liberado. Legado, colheita geracional, restituição registrada no alto e uma resposta que começa a tomar forma como direito reconhecido, não como favor incerto. O que está sendo liberado sobre a sua vida não termina em você. Miguel mostra que esta resposta carrega peso de legado. E é exatamente por isso que a guerra em torno dela foi tão insistente. Quando o céu decide entregar algo que quebra ciclos, desfaz escassez e reposiciona uma linhagem inteira, a resistência quase sempre aumenta perto da chegada. Não porque a promessa esteja fraca, mas porque o impacto dela vai muito além deste momento e muito além da sua própria necessidade imediata. Há uma colheita geracional se aproximando, não no sentido de uma frase bonita para consolar você, mas no sentido de uma liberação que alcança o que veio antes e prepara o que ainda virá depois.
Coisas que pareciam repetição na sua história, atrasos, perdas, portas que quase abriam e voltavam a fechar, desgaste que passava de uma fase para outra, começam a encontrar um ponto de ruptura. Miguel está dizendo que esta resposta não vem só para aliviar o agora. Ela vem para interromper um padrão. E escute com atenção. Quando você sussurra sua concordância diante do céu, isso não some no vazio. Isso é registrado. Isso entra como resposta consciente diante de uma porta que já começou a ceder. Há decisões espirituais sendo alinhadas em seu favor, como se o seu nome estivesse sendo mencionado, onde você não pode entrar com os pés, mas onde Deus pode fazer seu direito ser reconhecido. É por isso que você não pode tratar sua permanência aqui como detalhe. O que está em jogo não é apenas emoção, é posicionamento. Miguel também mostra que a restituição não será simbólica. O que foi tirado, drenado, atrasado, bloqueado ou empurrado para longe do seu alcance, não fica para sempre no mesmo lugar. Existe um tempo de restituição se abrindo, e ele não trabalha apenas com devolução simples. Em muitos casos, o céu devolve com peso maior, com clareza maior, com autoridade maior, justamente para calar o ciclo que tentou convencer você de que perder seria seu destino. Não será. Então fique firme neste ponto, porque a paciência quase sempre é o último teste antes da manifestação tomar forma visível. O próximo movimento pode parecer pequeno no começo, mas virá carregado de prova, direção e confirmação. E continue comigo até o fim, porque o último segmento não vai apenas encerrar a mensagem. Vai selar o fluxo, apertar a revelação final e declarar que tudo o que estava preso já entrou em movimento na sua direção. Agora, a revelação chega ao ponto em que não pode mais ser tratada como teoria, emoção passageira ou palavra solta. Miguel encerra esta mensagem apertando o que foi dito desde o início. Tudo o que estava preso começou a se mover. O que parecia travado já não está parado do mesmo jeito. O que parecia selado começou a ceder. E o que foi retido por tanto tempo já entrou num fluxo que não depende mais da velha resistência para continuar. O céu está em movimento intenso sobre a sua vida. Portas estão sendo destravadas. O cofre está respondendo. A resposta está encontrando o caminho. E se, em alguns momentos, você ainda não consegue ver a forma completa disso, não use essa demora visual como desculpa para esfriar. Há fases em que a manifestação começa primeiro no alinhamento, depois no deslocamento, e só então no toque visível. Miguel está dizendo que você não está mais no ponto da espera vazia, está no ponto da aproximação. Por isso, não abandone esta palavra pela metade. Quem sai cedo leva só uma parte do peso. Quem permanece até o fim recebe não apenas anúncio, mas direção para reconhecer quando a resposta bater à porta. E ela pode bater como mensagem, ligação, documento, reaproximação, favor inesperado, restituição financeira, abertura prática ou confirmação interior tão forte que você vai saber que o céu tocou exatamente aquilo que parecia impossível destravar. O inimigo queria cansar você antes desta hora. Queria que você tratasse como exagero o que, na verdade, era manifestação se organizando. Queria fazer você chamar de coincidência aquilo que já era resposta procurando forma. Mas Miguel corta essa névoa agora. O que estava bloqueado começa a fluir. O que estava distante começa a se aproximar. O que estava escondido começa a aparecer. E o que tentaram segurar além do tempo já não fica preso como antes. Então receba esta última pressão com seriedade, não como encerramento suave, mas como selo. Você não passou por esta mensagem em vão. Você ficou, ouviu, atravessou cada camada e agora termina dentro de um fluxo que já foi ativado. O céu ouviu sua permanência. O céu viu sua atenção. E a partir deste ponto, tudo o que estava retido entra em movimento com mais força. A liberação começou. A resposta está a caminho. E o que era só promessa para muitos, para você, começa a virar acontecimento.